Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história da série de terror e fantasia, chamada Monsterland. Alerta de spoilers a seguir. Após toneladas de petróleo derramadas diretamente no mar, centenas de criaturas marinhas decidiram vir à terra. Quando um pescador viu algo coberto de petróleo, ele se aproximou e percebeu que era uma sereia. Então ele decidiu levar a criatura tão rara para casa. A vila dos pescadores de Palácios está lutando para sobreviver a um desastre ambiental, o derramamento de petróleo no mar. Os pescadores locais estão sem trabalho há um ano, desde que as substâncias tóxicas se espalharam por centenas de quilômetros, matando diariamente os moradores e os animais marinhos. Para evitar uma crise econômica e recuperar os seus empregos, os pescadores estão participando da limpeza dessa poluição. Um dos melhores marinheiros da costa, apelidado de Charco, se tornou outra vítima do derramamento de petróleo. Durante a limpeza, ele inala uma grande quantidade de um produto e cai no mar, recebendo queimaduras químicas em parte do seu corpo. Após o trágico acidente, o homem ficou incapacitado e só consegue respirar com a ajuda de um tanque de oxigênio. Charco leva o trágico incidente a sério, porque agora a sua vida no mar acabou. De um pescador bem-sucedido que ganhou o seu apelido por capturar peixes tão facilmente como um grande tubarão branco, ele se tornou um homem isolado dos seus antigos colegas. Caminhando diariamente ao longo da costa, Charco encontra cadáveres de pássaros e peixes cobertos por uma espessa camada de óleo. Ele os envia para o escritório da empresa petrolífera responsável pelo derramamento de petróleo. Apesar do perigo prolongado, o senador assegura aos aldeões que o mar foi completamente limpo dos produtos químicos. Animados, os pescadores se reúnem no bar e conversam sobre as suas aventuras no mar. Charco também entra no bar e escuta em silêncio os contos dos seus antigos colegas. Um dos homens conta com entusiasmo como a sua tripulação se perdeu e um bando de sereias esfomeadas cercou o seu barco. Para tornar a história mais intensa, ele descreve como as sereias o arrastaram para o mar e começaram a morder pedaços do seu corpo. Os clientes do bar não acreditam na sua história, mas o homem expõe o seu tronco e mostra as marcas das mordidas. Os pescadores estão se preparando para a nova temporada de pesca, que começa amanhã. Charco decide quebrar o silêncio e diz aos pescadores que não haverá peixe este ano, porque a água da baía ainda está cheia de resíduos de óleo. Ele os aconselha a não ficarem com esperanças e diz que tudo o que o senador diz sobre o mar estar limpo é uma mentira. Os pescadores não levam Charco a sério, pensando que ele está apenas falando por raiva. Depois do bar, Charco senta-se em seu carro perdido em sua tristeza. Seu ex-companheiro de navio, Breezy, bate na porta e pede emprestado o seu barco. Ele já havia prejudicado Charco antes, e desde então, ele não confia mais no seu ex-parceiro. Por isso, se recusa a fazer esse favor. No dia seguinte, os pescadores saem para o mar, enquanto Charco está sentado em casa ouvindo suas conversas no transmissor do rádio. Apesar do aviso do homem, todos eles antecipam alegremente uma grande pesca. Sentindo-se irritado e desamparado, Charco se irrita e desliga o transmissor. Depois ele vai para a costa do Golfo novamente, onde encontra um peixe morto jogado na terra. Ele leva o peixe com ele como prova e está prestes a partir, quando de repente percebe uma enorme barbatana de outro animal saindo de trás de algumas rochas. Charco decide verificar e se aproxima das rochas. Olhando para a descoberta, o pescador percebe que encontrou uma verdadeira sereia e se retira horrorizado. Após se recuperar do choque, ele decide verificar se a sereia está viva e a cutuca com um bastão. Charco, sobrecarregado de felicidade, não tem reação e decide levar a criatura que encontrou para casa com ele. Em casa, Charco enche o fundo da banheira de gelo e coloca lá o corpo sem vida da sereia. As vozes de outros pescadores são ouvidas no rádio, que só encontram peixes deformados no oceano e lentamente começam a perceber que Charco estava certo. Mas o homem não se importa mais com o reconhecimento de seus companheiros pescadores, porque hoje ele pescou o maior peixe da sua vida. Ele olha para o seu reflexo no espelho, retira o seu tanque de oxigênio e cobre a parte manchada do seu rosto com a palma da mão. Agora ele se sente confiante e cheio de energia, assim como antes do seu acidente. Ainda assim, em alegre euforia, Charco pega o rádio debaixo do braço e começa a dançar e cantar, ouvindo uma canção sobre a filha de um pescador. De repente, sua alegria é interrompida por um telefonema. Ele recebe uma ligação de um advogado se oferecendo para participar de uma ação coletiva contra a companhia petrolífera. Mas Charco não escuta o advogado e desliga na cara dele.
Após a ligação, ele se afunda de novo em seu estado deprimido e passa o resto do dia bebendo e assistindo televisão. Ele só se distrai do seu passatempo monótono com alguns sons estranhos vindos do banheiro. O homem caminha cautelosamente para o banheiro e percebe que a sereia está viva e é muito agressiva. Em seguida, armado, ele volta para o banheiro, onde a enfurecida sereia o ataca imediatamente. O homem cai e larga a arma. Começa um confronto e a sereia morde a mão do pescador. Ele consegue se desvencilhar e tira a criatura mítica de cima de si mesmo, jogando uma rede de pesca em cima dela. Depois de colocar a sereia de volta na banheira, Sharko aponta sua arma para ela. A sereia olha diretamente em seus olhos, intoxicando a sua mente com o seu olhar, e obediente à sedução dela, o pescador abaixa sua arma. No dia seguinte, Sharko vai ao supermercado para comprar comida para sua convidada. Quando volta para casa, ele limpa o óleo das guelras da sereia para facilitar a respiração dela. Então ele corta a rede ao redor da boca dela e lhe pede para escolher uma comida das quais ele havia comprado. A sereia acena com a cabeça para o bife e o arranca das mãos do pescador. Depois, Sharko passa o dia com uma lata de cerveja na frente da tela da TV. Esta noite, ele decide dividir o seu tempo livre com a sereia e leva a televisão para o banheiro. Sentado ao lado da banheira, o homem conta à sua convidada o enredo da série de TV que ele está assistindo e confessa que o seu pai imigrante aprendeu inglês com aquele programa. Durante as revelações do pescador, a sereia tenta agarrar o homem furtivamente, mas ele permanece vigilante. Depois de um tempo, Sharko adormece na banheira e a sereia mostra seus dentes afiados, pronta para atacar o pescador indefeso a qualquer momento. Mas seus planos de comer carne humana são frustrados novamente, desta vez por um intruso que aparece na casa do homem. Barulhos perturbadores acordam Sharko e ele volta à sala de estar para ver quem veio vê-lo. O intruso acaba sendo Breezy, que está querendo roubar secretamente o rádio do seu antigo chefe. Sharko grita para o assaltante e lhe diz para sair da sua casa antes que ele chame a polícia. Começa uma briga entre eles e, por causa da saúde de Sharko, seu oponente fica em uma clara vantagem. A situação é salva pela sereia, que bate a sua cauda na banheira, assustando Breezy, que entra no banheiro, onde ele descobre a garota mítica. Por enquanto, ele se acalma e diz a Sharko que pode vender a sereia por muito dinheiro. Mas Sharko é inflexível e planeja libertar a sereia de volta ao oceano depois que a água estiver livre do óleo. Então, o seu ex-companheiro de navio diz a Sharko que as sereias não podem ser mantidas em uma banheira. Assim, ele constrói um aquário improvisado dentro de casa, a partir do que quer que tenha ao seu redor. Sharko sugere que o seu antigo parceiro abandone o trabalho e fique em sua casa para ajudá-lo com a sereia. Mas ele não escuta a Sharko e continua hipnotizado pela sereia. Sentindo algo errado, Sharko o adverte que ele não deve contar a ninguém sobre a sua descoberta ou a sereia será caçada. Ele sugere que eles trabalhem juntos novamente como uma equipe e mantenham a sereia em segredo. Breezy fica azedo e lembra Sharko de que ele o criticava constantemente no passado. Sharko responde dizendo que agiu desta maneira porque viu o seu verdadeiro potencial e queria vê-lo alcançando. Depois dessas palavras, Breezy se acalma e sorri, contente por alguém ver algo bom nele. Sozinho, Sharko lança a sereia no aquário e observa a incomum garota hipnotizada. Mais tarde, o homem coloca Frank Sinatra no toca-discos e prepara um jantar romântico para os dois. Ele joga um pedaço de bife no aquário e cita a cena de um filme onde os dois personagens principais estão em um encontro. Sharko continua e se abre sobre a sua infância para ela. Como ele e seu pai eram imigrantes, eles não foram bem recebidos em seu novo país. A Ku Klux Klan chegou até a sua casa, ameaçando a sua família e proibindo-os de pescar no oceano. O homem admite tristemente que a sua queda ao mar destruiu a sua vida. Ele sente que o seu fracasso acabou com todos os esforços do seu pai, que lutou por uma vida decente para eles. A sereia olha novamente para Sharko e o hipnotiza com o seu olhar, mas eles são interrompidos por uma batida na porta. O homem abre cautelosamente a porta e vê uma estranha cujo rosto está escondido na sombra. Em uma voz brincalhona, a visitante lhe pergunta se ele a reconhece e aparece na luz. Uma garota impressionantemente bela aparece diante de seus olhos. Ela agradece a ele por ter salvado a sua vida e de bom grado entra em sua casa. O pescador atordoado não consegue tirar os olhos da bela mulher. Enquanto isso, a sereia se senta graciosamente em uma poltrona e lembra Sharko que ele ainda não terminou de contar a história do seu passado. Chocado ao perceber que a sereia se tornou uma garota de verdade, ele verifica o aquário e vê que ele está vazio. A garota diz que é uma sereia e agradece a ele por cuidar dela.
Ela diz que as empresas petrolíferas e os políticos corruptos não se importam com eles e não compreendem como é assustador ver todo aquele petróleo. Ela repete todos os pensamentos que passam pela mente de Sharko diariamente, pois ele também foi vítima da indiferença e da negligência. A garota continua seduzindo Sharko e lhe diz que ele é o único homem bom entre todos eles. Ela se aproxima dele e retira sua máquina de oxigênio, depois coloca a palma da mão em seu rosto mutilado e as suas cicatrizes desaparecem. Em seguida, a garota sorri e beija Sharko, que se entrega inteiramente à sua sedução. Eles passam o resto da noite juntos como se estivessem vivendo um romance. A sereia coloca um disco do Frank Sinatra e eles começam a dançar juntos. E depois da garota escutar com olhos arrebatadores as histórias de Sharko da sua infância, eles fazem amor. Na cama, a sereia conta o horror que os seres vivos têm que passar por causa do derramamento de óleo, e o homem confessa que valeu a pena quase ter morrido no oceano para conhecê-lo. Envergonhada, a menina diz que gostou do seu programa de TV favorito, e eles começam a citar as cenas que mais gostaram. Mas a noite perfeita é interrompida pelos faróis de um carro que chega na casa. Sharko vai lá para fora com a sua aparência envelhecida e vê que vários pescadores do bar se reuniram na sua propriedade. Eles dizem ao homem que ele estava certo, todos os peixes estão ensopados de óleo. Os pescadores perguntam a Sharko se ele está realmente escondendo uma sereia. Sharko percebe que Breezy mentiu de novo e contou para todos sobre a sua descoberta. Os homens querem levar a sereia para longe de Sharko, argumentando que precisam alimentar as suas famílias. O pescador aconselha seus colegas a encontrarem outro emprego, pois ele não vai desistir da sua sereia. Depois dessas palavras, os homens são ainda mais agressivos. Então, Sharko finge concordar com as exigências e sugere que eles esperem enquanto ele vai atrás da sereia. Ao invés disso, ele pega uma arma carregada e as aponta para os pescadores. Eles tentam acalmar o homem, mas ele não está brincando e ordena que os intrusos saiam da sua propriedade. Breezy pensa que ele está blefando, mas imediatamente Sharko dá um tiro que acerta bem debaixo dos pés dele. Enfurecido, Sharko grita que é o rei do oceano e ninguém jamais vai lhe tirar a sua sereia. Assustados com o seu comportamento, os pescadores decidem partir e ele volta para casa para a sereia flutuando no aquário. Ele diz que ninguém pode separá-los. Sharko inclina sua palma contra o aquário e se oferece para dar um passeio com ela no oceano. Sucumbindo à euforia, ele remove a sua máquina de oxigênio e coloca sua escada contra o aquário. Sua mente imagina um oceano claro, gaivotas andando livremente pela costa e ele e a sereia correndo em direção à água. Mas quando ele estende a sua mão para puxar a sereia para fora do aquário, a criatura mágica arrasta Sharko para a água. Eles nadam em direção um ao outro, mas a sereia morde o pescoço do pescador ao invés de lhe dar um beijo. E finalmente, a sua caçada por um ser humano terminou com sucesso. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.